Se você conhece essa música, você sabe que ela existe porque o 50 Cent levou 9 petecos quando tentaram passar ele. Por incrível que pareça, ele sabe quem foi o mandante. E mais incrível ainda, ele sobreviveu. Não contente em apenas aceitar o milagre e seguir sua vida, ele decide escrever uma música sobre isso e gravar um clipe sobre o evento. Mas o que você talvez não saiba é o porquê ele levou 9 tiros, e é para isso que eu tô aqui hoje. Tudo começou com a treta do 50 com o Ja, porque ambos cresceram no Queens, Nova York, e ambos tiveram ascensão em momentos muito próximos. O hip hop, principalmente nos anos 90 e começo dos anos 2000, tinha muita conexão com as ruas, com a comunidade. Ou seja, sempre que o artista começa a crescer, o local de onde ele saiu dá um apoio maior para esse artista. Mas acontece que tanto o 50 quanto o Ja começaram a fazer barulho quase ao mesmo tempo, só que o Ja tinha mais conexões, tinha mais contatos. A comunidade apoiava mais o Ja do que o 50, e isso deixou o jovem Kurtz um pouco incomodado. Mas até aí tudo bem, só que em certo evento o 50 vai trocar uma ideia com o Ja, e é dito que nesse encontro o Ja tratou o 50 como um fã e não como um artista que nem ele. O Kurtz não gostou muito disso e voltou pro evento com a peça que faz o homem pensar com mais clareza. Um cara que tinha bastante respeito nas ruas percebe o que o 50 vai fazer e pede pra ele deixar isso de lado. O 50, sabendo da hierarquia, obedece, afinal, o cara que pediu era alguém bem importante. Então é dito que esse mesmo cara fala com o Ja e explica que o 50 também é do Queens e também faz música e que ele é muito bom. Portanto, o Ja, depois disso, convida o 50 para uma faixa com seu grupo, só que o Kurtz é um tanto quanto rancoroso. Ele recusa e diz que o Ja é um falso gangster. Agora, lembra daquele cara que foi o responsável por não deixar o 50 ir até o Ja com a peça? Então, ele é importante. Conheça Kenneth. Eu sei que você não faz ideia de quem é esse cara, mas perceba que, por outro lado, Jay-Z e muita gente importante da indústria conhece ele. Kenneth era um cara grande nas ruas, conhecido por um comércio alternativo na comunidade. E geralmente, quando algo acontece, as pessoas chegam nele para que ele resolva o problema. Afinal, ele é o chefe de muitas atividades que eu não posso falar por aqui. Quando começaram a perceber uma divisão na comunidade que poderia escalar de forma muito rápida, com um lado apoiando o 50 e o outro apoiando o Ja, foram no cara do topo, o Kenneth, e pediram para ele fazer uma reunião, chamar os dois e colocar um ponto final nisso. Então ele fala tanto pro 50 quanto pro Ja conversarem e resolverem isso. Quando o encontro acontece, o Ja começa a ameaçar o 50. Só que meu mano 50 não se deixa intimidar tão fácil, ele parte pra porrada. Pra variar, a conversa não foi tão produtiva. Quando isso chega aos ouvidos do Kenneth, ele decide convocar outra reunião, mas dessa vez ele vai estar presente. A reunião começa, o Ja aparece, mas adivinha quem é o único que não aparece? Ele mesmo, 50 Cent. Por desobedecer uma ordem direta do cara no topo, digamos que o Kurtz não ficou tão bem visto nas ruas, e pro grupo do Ja, essa era a brecha que o sistema queria. Por isso, certo dia o 50 estava no estúdio. Um amigo do Ja chega nesse estúdio e digamos que fura o 50 com uma coisa bem afiada. Agora ouça que é aqui onde as coisas começam a ficar interessantes. Pouco tempo depois, esse amigo é preso pela polícia, o que fez todo mundo na comunidade se questionar como que a polícia sabia desse ocorrido. Pra saber, alguém deve ter falado, provavelmente alguém que foi uma vítima, e só uma pessoa saiu ferida desse evento. A situação fica ainda pior, porque surge uma ordem de proteção contra o Ja, e nessa ordem tinha uma assinatura do 50, o que pra imagem dele na comunidade pega muito mal, é como se ele estivesse colaborando com a polícia. Agora, pra ser justo, tem duas versões dessa história, uma afirmando que o Kurtz pediu a ordem para que ninguém do outro grupo chegue perto dele, e a outra que esse documento foi assinado como uma formalidade, por causa da situação que o 50 foi furado, como se fosse algo obrigatório para a polícia investigar. Mas daí, para destruir a imagem do 50 em Nova York, o grupo do Ja imprimiu cópias dessa ordem de proteção e começou a colar nas ruas, para que todo mundo da comunidade soubesse que o Kurtz é um rato que colabora com a polícia. Acima disso tudo, o 50 tem uma música vazada, e nessa música ele confessa alguns pecados, que ele fazia uns comércios alternativos e é meio que uma confissão, só que tem um problema. O 50 não confessou apenas os pecados dele, mas também os pecados de uma porrada de gente das ruas, o que, se você olhar por um certo ângulo, pode ser visto como ele falando pra todo mundo que essa pessoa citada faz algumas coisas suspeitas. E acredite se quiser, a situação pro 50, que já era ruim, consegue piorar ainda mais.
Porque pouco tempo depois dessa música ser vazada, o FBI fechou o cerco contra o Kennedy. O timing foi tão bizarro que mesmo não tendo nada oficial sobre isso, o boato que rolava era que a música do 50, por citar nominalmente cada um deles, era o que faltava pro FBI saber em quem mirar. E conforme a investigação foi avançando, o FBI passou a mirar a gravadora do Ja, porque para eles, essa empresa era usada para lavar dinheiro, adivinha para quem? Pro Kennedy. Olha o efeito dominó que aconteceu por causa desse camarada. E você acha que um cara tão influente que nem o Kennedy ia deixar isso barato? Ele manda a ordem para passarem o 50 e é por isso que ele leva 9 tiros. Mas para surpresa de todo mundo, o 50 não morre. Ele volta, lança a música Many Men descrevendo toda a situação e quem estava envolvido. No fim das contas, o Kennedy é preso pelo FBI, destruindo o império gigantesco, que inclusive tem até um documentário sobre. Pra você ver o quão influente era esse cara em Nova York. Só que a imagem do 50 estava completamente manchada em Nova York. Nenhuma gravadora queria assinar com ele. Todo mundo odiava ele na cidade e é por isso que o 50 teve que ir pro outro lado do país, na costa oeste, onde ele conheceu duas pessoas, Eminem e Dr. Dre, que levaram ele para sua gravadora e o resto é história. Esse foi o motivo do porquê tentaram passar o Kurtz e eu espero que você tenha entendido.